Olá, sejam bem-vindos a Management, Desenvolvimento e Psicologia. Meu nome é Rafael Domenciano e hoje trago para vocês um convidado muito especial. Mas antes disso, não esqueça daquele apoio, dê o seu like, inscreva em nosso canal, compartilhe. Vamos juntos buscar o desenvolvimento. Então, no dia de hoje, o nosso convidado especial é Rolando Nogueira, bacharel em Direito, empresário do segmento funerário, cemitério e de crematórios, sendo a terceira geração da família. Um dos diretores do SINCEP, Sindicato dos Cemitérios e Crematórios Particulares do Brasil, e a SEMBRA, ex-presidente da Associação Comercial de Votoporanga, ex-vice-presidente da FACESP, Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo, sendo secretário de Trânsito, Transporte e Segurança Pública e secretário de Desenvolvimento Econômico do município de Votoporanga, em São Paulo, e um dos fundadores da empresa Bruker, Fornos e Crematórios. Empresa esta que fabrica fornos e crematórios para humanos e crematórios para animais. Presente em todos os estados brasileiros, entre outros países, e através da empresa Upcarry Technologic, especializada na construções de salas cerimoniais fúnebres com sistema de projeções mapeadas e equipamentos de holografia de última geração, proporcionando uma experiência totalmente imersiva. Como estão acompanhando, o histórico do nosso convidado de hoje é extenso. Então, depois desse breve esclarecimento, Rolando, peço que você se apresente também para todas as pessoas que nos acompanham hoje. Bom, Rafa, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. É uma grande honra. Eu sou o Rolando. O pessoal me conhece mais como Rolandinho, né? Faço parte aí junto ao segmento funerário. Já faço parte da terceira geração da minha família. Segmento funerário, cemitérios, crematórios. Também junto à empresa Bruker Fornos Crematórios, a nossa fábrica de fornos crematórios, hoje presente em todos os estados brasileiros e também agora na América Latina, em alguns países. Também sou um dos diretores da empresa Upcare Technology, que é uma empresa voltada no segmento de construção de salas de projeção mapeada e também de sistema de holografia, 100% voltado para o segmento funerário. Então, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de poder estar aqui hoje, neste grande podcast aqui junto a você. Que isso, Rolando. Eu que agradeço a oportunidade de ter você aqui, que além de um empresário já conhecido, né, no ramo do luto, é também um grande amigo. Então, a oportunidade é minha. Então, Rolandinho, já te pergunto, o que as pessoas parecem não entender de você? Não entender de mim? Isso. Conte alguma coisa que você fala assim, gente, mas eu penso diferente do que as pessoas pensam nesse sentido. As pessoas parecem que não me entendem nesse raciocínio, nessa construção, nesse meu projeto. Eu, basicamente, agora você fazendo uma pergunta assim e refletindo, automaticamente me faz refletir e voltar um pouquinho no tempo, né? Quando nós iniciamos a ideia da questão da cremação, do sistema de cremação, a fábrica de fornos crematórios no Brasil. Né? Há mais ou menos há 16 para 17 anos atrás, quando nós começamos a trazer a ideia aqui no Brasil de iniciar uma fábrica. Então, naquele momento, existia uma certa situação de algumas pessoas e a cremação não era tão evidente no Brasil ainda, e em alguns momentos parecia uma certa, até algo que poderia não dar muito certo naquele momento, né? Então, basicamente eu poderia dizer um pouco sobre isso pensando dentro aqui do nosso segmento. Mas graças a Deus as coisas aconteceram e estamos aí com a Bruker aí já há quase 17 anos nessa caminhada. Parabéns. Bruker aí, uma empresa já consolidada aí no nosso mercado brasileiro, né, Rolandinho? Exatamente, graças a Deus. Rolando,
Qual o hábito incomum que você tem ou uma coisa absurda que você adora? Bom, aí vai dando umas apertadas aí, né? É. Bom, eu basicamente eu posso dizer que o nosso segmento funerário é algo que eu sou realmente apaixonado. Eu tenho uma paixão muito grande dentro desse segmento, até porque eu nasci dentro do segmento e é algo que me traz muita motivação, né? Agora, uma questão absurda e que não saberia agora pensar exatamente algo nesse momento aqui, mas eu posso dizer que a paixão do segmento funerário é muito grande realmente, é algo que eu tenho um carisma muito grande, já vem igual eu falei, da minha família, já sou terceira geração, e isso me motiva muito no dia a dia. Certo. Rolandinho, você tem um filme favorito ou um livro favorito? E o que ele pode revelar sobre você? Tá. Poxa, eu vi que as perguntas aqui são boas, hein? Eu sempre gostei muito de filmes, né? Tenho realmente gosto muito de cinema e é algo realmente que me motiva bastante também. E sempre gostei muito de filmes de que mostram o sucesso, né? Então são vários filmes que realmente quando a gente até eu brinco com meus filhos, né? Meus filhos falam assim, pai, mas esse filme ele vai contar a história daquela pessoa? Eu falei, exatamente, né? E eu gosto de filmes assim, filmes que contam uma história de sucesso, né? E esses filmes me traz uma motivação muito grande, até porque eu sempre fui uma pessoa que trabalhei bastante, tenho um grande orgulho de dizer que, juntamente com meus irmãos, contribui muito para o desenvolvimento do crescimento da nossa empresa. E histórias assim sempre me motivou muito, né? Momentos assim sempre me deu muita motivação. E eu procuro passar isso muito para os meus filhos, né? Então, filmes com esses momentos e com essa expressão é algo que eu procuro assistir. Eu gosto de assistir, eu gosto de ver, né? São N filmes nessa trajetória, inclusive de pessoas que passou por situações difíceis e tiveram grandes sucessos, né? Tanto no âmbito empresarial, esportivo, na área artística, enfim. São filmes realmente que me motivam muito, por esse motivo. Entendi. Então você comenta que você gosta desses filmes que trazem uma superação. Exatamente. Né? Uma transformação, às vezes íntima, Exato. motivatória, Exato. né? Para a pessoa conseguir o sucesso ali. Exato. Eu acho que, obviamente, gosto muito de filme também, de filmes de aventura, entre Sim. outros também, mas esses são os meus preferidos. Eu gosto muito de filmes assim, né? Eu acredito muito que são histórias assim que nos faz crescer, que nos motiva bastante para crescimento, né? São histórias assim que nos colocam realmente de uma força muito grande. Eu quero até citar aqui, não é um filme, mas é um palestrante, a qual eu me identifico muito, gosto muito dentro dessa trajetória, que é uma pessoa que é o Steven Dubner. O Steven Dubner eu tive o prazer de conhecer há muitos anos atrás, ainda quando eu era vice-presidente da FACESP, que é a Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo, e a FACESP naquele momento levou o Steven Dubner, e depois nós tivemos a oportunidade de levá-lo também no primeiro Summit da Brooker. E o Steven, ele conta, ele é uma pessoa que ele tem uma passagem muito interessante. Ele já fez parte da federação das Olimpíadas, das Paralimpíadas, né? E justamente ele fala sobre essa superação dessas pessoas, né? E ele fala algo muito importante, que é o que chama mais atenção, que muitas vezes quando a gente identifica pessoas com alguma dificuldade física, enfim, de alguma forma, o primeiro momento nosso é falar, nossa, coitado, que judiação,
que situação. E essas pessoas, e ele consegue mostrar na palestra dele, que essas pessoas têm uma superação e têm uma condição de vida, em determinados momentos, muito melhor do que qualquer outra pessoa que não tem nenhum problema físico, né? E ele, no final da palestra dele, ele consegue colocar exatamente isso. Quando ele coloca pessoas que ele chama de andantes e as pessoas cadeirantes, pessoas com dificuldade de locomoção e tem uma qualidade de vida, uma superação incrível, né? Então, isso eu acho que são situações que realmente nos faz dar um salto muito grande, né, na vida. Em termos de livro que você perguntou, um livro é uma pessoa que eu gosto muito, que é um grande empresário, que é o Silvio Santos. Já li a biografia do Silvio Santos, desde o primeiro livro, acabei de assistir agora a série. Tudo bem que tem algumas situações que falam que não tem nada a ver a série dele agora, mas eu assisti também, porque é uma pessoa também que para mim, eu acho que é uma pessoa que nos motiva bastante também, como um grande empresário e um case de sucesso realmente tremendo. Com certeza, Rolandinho. Só citou exemplos aí magníficos, né? Tanto de palestras, tanto o Silvio Santos, que é um ícone aí, né? Exatamente. Sobre movimentos, ações empresariais, né? Crescimento pessoal, Exatamente. coletivo, né? Exatamente. E aproveitando da sua fala, Rolandinho, das superações, dos desafios, do sucesso, eu te pergunto, qual o momento mais difícil da sua vida que você precisou ter esse passo de superação e o que isso te transformou? Sim. Igual eu comentei no início aqui, eu sou a terceira geração da família no segmento funerário, porém, o crescimento das nossas empresas, ela se deu junto ao meu pai, né, que é uma pessoa que eu tenho um grande orgulho, porque realmente ele foi uma pessoa que trouxe algo que realmente nos motivou muito no nosso negócio. E eu tive a oportunidade, juntamente com meus irmãos, em ter, nesse momento, através de ajuda, de pessoas realmente do nosso segmento que nos ajudou bastante com conhecimento, até mesmo momentos de dar a mão e falar, vem aqui, vou te apresentar isso aqui, você vai conhecer aqui. Momentos realmente que nos marcou bastante, de pessoas do nosso segmento também, a qual tem uma grande gratidão, que nos estendeu as mãos no momento que nós precisamos mesmo e fez nos proporcionou uma condição para a gente poder trabalhar, poder desenvolver, poder obter conhecimento e poder crescer. Isso no âmbito profissional são momentos realmente que foi no início muito difícil, né? Dentro da nossa empresa mesmo, eu participei na venda do primeiro plano funerário nosso, quando nós iniciamos, né, no segmento. Então, assim, ver uma empresa lá do início e ela se desenvolver e crescer. E até hoje, e mais uma vez, é o que eu procuro sempre passar isso para os meus filhos, que ninguém faz nada sozinho. Todo o sucesso não é um sucesso de uma pessoa só. Se você não tem pessoas do seu lado, amigos, pessoas que te estendam as mãos e que te proporciona isso, é muito difícil você ter um sucesso. Você não consegue ter sucesso sozinho. Você precisa de outras pessoas para estar junto. E para isso, você precisa ter humildade, você precisa ser honesto, precisa ser um ser humano realmente para fazer merecer esse momento. Essa é uma situação profissional. Num momento pessoal, eu diria que o momento mais difícil da minha vida foi, de fato, que eu comentei com você hoje, ainda pela manhã, a perca do meu irmão. Com 17 anos de idade,
Nós somos em 3 irmãos, eu perdi um irmão com 17 anos, acidente de carro, um momento realmente muito difícil. Nós estávamos num processo de todo mundo dentro da empresa e, de repente, um se foi. Isso é um baque muito grande, né? É uma mudança, num determinado momento, até de pensar em desistir. E, graças a Deus, a gente superou, esquecer jamais, mas nós conseguimos superar isso e dar a volta por cima nesse momento que até hoje é muito difícil, né? Uma situação realmente bem complicada. Hoje eu sou pai e eu consigo hoje, não só como um sentimento de irmão, mas entender o que o meu pai passou, principalmente a minha mãe, o que ela passou, o que ela passa, né? Então, não é fácil. Então, eu diria que esse foi, sem dúvida, o momento mais difícil para ser superado na minha vida até hoje. Sem dúvida, né, Rolandinho? A perda de um ente querido é uma situação que nós nunca estamos preparados. Exatamente. Essa é a verdade. Às vezes as pessoas pensam que por nós trabalharmos no segmento do luto, por termos as informações, por sabermos de procedimentos, nós estamos psicologicamente e emocionalmente mais preparados a sofrer a perda de uma pessoa amada, querida, um familiar, um amigo ou alguém muito próximo. Mas a verdade é que nós não temos preparação para uma despedida tão abrupta como a de uma pessoa jovem, de uma pessoa que foge dos padrões naturais da vida. Exatamente. Né? Quando você vê uma pessoa ali numa doença terminal, numa idade avançada, numa sequência cronológica, né, que já se espera alguma situação, ainda assim é sofrido. Ainda assim eu vou sentir a dor de perder aquela pessoa tão amada, mesmo que aquele processo seja o inevitável, mesmo que eu já tenha aquela notícia, que eu já saiba que aquele é o acontecimento. Mas a esperança de ter a pessoa amada e querida presente é tão grande em nós, né? Porque a nossa dificuldade da despedida, né? A nossa dificuldade de aceitar a finalização, né, daquele relacionamento ali, que a gente sofre, né? A gente realmente entra em prantos, né? E às vezes até desesperos. Exatamente. Né? É uma situação realmente bem complicada e só quem vive um momento desse que consegue realmente saber como é, porque, igual você colocou, né, Rafa? No dia a dia você perdeu uma pessoa que já vem com... já está mais de idade, já tem alguma doença terminal, já é difícil. Agora, a ruptura de uma perca, de um ente querido, de um momento para o outro, de uma pessoa totalmente saudável, totalmente bem, e de uma hora para outra se partir, por mais que você tenha igual a gente que trabalha dentro desse segmento e sabe como é o dia a dia e acompanha, não é fácil. E é um momento que você tem que realmente superar. Não tem outra saída. Você tem que superar. Graças a Deus, a gente conseguiu superar e continuamos a nossa vida, porque ela tem que continuar, mas é algo realmente difícil. E é por isso que eu vejo que as pessoas... é importante as pessoas, de certa forma, estarem amparadas para uma religião, para alguma forma, seja qual for, mas estarem amparadas, porque isso realmente ajuda muito nesse momento. Esse conhecimento, isso ajuda muito. Isso ajudou muito a minha família nesse momento. E a nossa realidade, né, Rolandinho, do segmento é que às vezes a gente se preocupa muito em oferecer situações materiais para aquela pessoa que perdeu ali um ente acima de todas essas ações, né? Que Exato. é o sentimento, a emoção, né? O amor, é aquela ligação familiar. E às vezes a gente esquece um pouco do sentimento, né?
É isso que nós temos que sempre nos preocuparmos. Exato. A gente se acostuma tanto às ações que às vezes banaliza certos sentimentos e prioriza, eu quero ter aqui uma sala muito bonita, um local confortável, né, ar condicionado nesse calor, né, ou Sim. algo coberto contra a chuva, mas esquece que às vezes a pessoa quer o que ela quer, a gente ainda está longe de oferecer. O que nós podemos fazer é criar caminhos. Pelo menos eu acredito muito nisso, sabe, Rolando? Que a gente pode criar caminhos de solidariedade. Então a pessoa ali naquele momento, o que é que ela mais quer? Ter a presença de outros queridos, que outros ali que estão passando pela mesma perda, que mais ou menos compartilham do sentimento, né? Daquela despedida. Então tem que proporcionar meios e condições que eu abra esse caminho e facilite que as pessoas ali queridas, as pessoas que eu considero que vão me apoiar, estejam lá. E o tanto que eu tenho que escutar as pessoas, que às vezes a gente também é aquele negócio da empatia. A empatia é algo muito difícil de ser aplicado. Essa é a verdade. Porque a empatia a gente pensa que é se colocar no lugar do outro, mas com o meu raciocínio. Isso não é ser empático. Isso não é ter empatia. Empatia é se colocar no lugar do outro, compreendendo o que o outro está passando e sentindo. Isso é ser empático, de forma real. Então, às vezes, eu quero criar momentos e situações pelo que eu acho que é o melhor para aquele outro que está sofrendo. Mas eu não sei o histórico da pessoa, eu não sei as experiências da pessoa, eu não sei os gostos da pessoa, eu não sei o que ela passou. Então é muito difícil adivinhar, né? Ou colocar o que eu penso para que outro possa seguir. Exatamente. Eu vejo que é por isso que é muito importante nós que estamos lá na frente das nossas empresas, no segmento funerário, e por ser momentos tão difíceis que as famílias passam nesse momento, elas precisam de fato ser amparadas. E esse processo de treinamento junto aos nossos colaboradores é muito importante, porque no dia a dia é uma coisa automática que as pessoas começam a trabalhar, começam a sentir que aquilo é uma coisa normal do dia a dia. E é nesse momento que nós temos que estar sempre relembrando e através de conversa, de bate-papos, de treinamentos, que nós estamos lidando com uma situação muito difícil. É a perca de um ente querido, é o momento mais difícil que a pessoa está passando. E é o momento onde a pessoa precisa ser amparada. A pessoa ela vai para um hospital, acontece tudo, só que ela tem uma esperança. A esperança é que aquele ente querido vai viver. Quando ela vem para nossas empresas, para a nossa empresa funerária, para o cemitério, enfim, isso acabou. Essa esperança ela se foi. Então ela está no momento mais desesperado, no momento que ela não tem mais o que fazer. Acabou. E é o momento que nós recebemos famílias, às vezes, que estão, de certa forma, às vezes agressiva, às vezes desmotivada, obviamente. Tem N situações que nós recebemos. E nós temos que estar preparado, porque tudo isso é normal. Porque cada pessoa ela reage de uma forma. Cada familiar ele pode reagir de uma forma em determinadas situações. E esse momento que nós temos que estar preparado para receber essa família e saber que é o momento mais desesperador da vida do ser humano está ali, que é a perca, esse momento realmente de distanciamento, né? E então, é por isso que eu vejo que é o momento que as empresas precisam estar preparadas, precisam estar, igual você colocou muito bem, não só preparada com o local, com a estrutura, material, física, enfim, mas com o amparo realmente no momento ali que é importantíssimo. Até em Votuporanga tem um psicólogo que é o Vinícius,
Ele hoje até tem feito algumas palestras dentro do segmento e ele é de Votuporanga. É uma pessoa que tem uma formação maravilhosa e está desenvolvendo um trabalho muito bonito em relação a esse momento do luto. E eu acho que são momentos como esse, profissionais como esse, que é de grande importância realmente para estar junto ao nosso segmento, para proporcionarmos isso às famílias, porque esse de fato eu acho que é o papel talvez mais importante do nosso segmento, é esse. Com certeza, com certeza. E aproveitando, Rolandinho, a gente falou aí de transformações, momentos impactantes. Eu pergunto para você, o que é sucesso para você? Quando você escuta assim, essa pessoa está bem sucedida, essa pessoa tem sucesso, o que significa isso para você? Eu acho que o sucesso é uma junção de vários momentos, né? É uma junção da parte material, realmente, do seu negócio, do seu momento de conquistas, do que você conquistou, do que você fez, mas principalmente o sucesso é, é você estar bem, é você ter conquistado o seu momento, a sua sensação espiritual realmente leve, bem e satisfatória. Eu vou dar um exemplo meu. Eu sou uma pessoa que eu me considero de extremo sucesso, porque a minha maior conquista na minha vida, sem dúvida, foi e é a minha família. Nada se compara com isso. Então, quando você tem um pensamento assim, eu acho que dificilmente você não consegue ter sucesso, né? Então, esses momentos, essa sensação está acima de qualquer situação material. E qualquer conquista material, ela só é tida como um sucesso e você consegue atingir se você tem esse amparo realmente familiar, essa tranquilidade familiar. Então, eu tenho uma grande satisfação, uma grande tranquilidade junto à minha família, minha esposa, meus filhos, a minha mãe, meu pai, meus irmãos, enfim, todo mundo da minha família, e que proporciona tudo isso. Então, eu acho que o sucesso ele está em primeiro lugar no seu estado de espírito. Você está bem e está se sentindo amparado. Esse, para mim, é o maior sucesso da minha vida. Automaticamente, tudo isso, a parte material, ela vai acontecendo. Vai acontecendo de uma proporção automática, porque você está bem. Então, para mim, o princípio de tudo é isso. Muito bem, Rolandinho. E aproveitando que falamos de sucesso, eu te pergunto também, o que você considera, Rolandinho, se houve um fracasso para você? Qual seria o seu fracasso, se ele aconteceu, e o que você aprendeu com ele? Tá. Bom, eu realmente não considero nada na minha vida que foi um fracasso, porque algumas coisas talvez que eu tentei e não deu certo, eu não vejo como um fracasso porque eu tentei, eu fui, eu fiz e através eu sou uma pessoa, Rafa, que eu acho que em tudo existe uma oportunidade nas coisas. Eu sou uma pessoa que eu penso, eu não penso, eu acho que quando você pensa de forma positiva, mesmo algumas coisas que não dão certo, para mim não dá certo de forma positiva, porque eu acredito que não deu certo para poder abrir porta para outras coisas que vão dar certo. Então, eu não me considero com toda a humildade do mundo, não estou falando que eu só tive sucesso na vida, não é isso. Mas é que eu não consigo ver um fracasso em coisas que talvez eu tentei realizar e não deu certo, porque acabou dando certo de outra forma, né? Então, a minha esposa que até brinca muito com isso daí comigo, porque ela fala muito isso, que às vezes alguma coisa que eu vejo, eu não vejo um negativo
nas coisas. Alguma coisa que não é, talvez, da forma como eu queria, mas eu não enxergo como negativo, eu enxergo aquilo como uma oportunidade para outra coisa. E então, eu acho que quando a gente tem um pensamento assim, a gente consegue ficar melhor e consegue dar a volta por cima de tudo, né? Então, eu realmente não me considero, não considero, consigo ver um fracasso, até porque eu só tenho que agradecer a minha vida e a todas as pessoas que estão comigo, a minha família, meus amigos, e, e eu estou aqui hoje por causa de um monte de pessoas e, e feliz, né? Então, não tem fracasso, eu só tenho alegria, né? Então, acho que esse é o principal. Eu acho que é assim que as pessoas devem levar a vida, porque quando você está assim, dificilmente você vai ter um problema, né? Então, óbvio que os problemas existem, mas você consegue sair deles de uma forma muito mais rápido e muito mais tranquilo, né? Excelente, Rolandinho. Até tem um momento de uma entrevista que um repórter fala para um jogador de basquete e pergunta o que ele achava do fracasso da equipe dele nessa temporada, porque a equipe não conseguiu vencer. Ele vira e fala assim: fracasso? Você acha que o trabalhador que trabalha o ano inteiro e ele não é promovido, ele é um fracassado? Então, times perdem e ganham. O que acontece? A gente deu o melhor. Só que o outro time estava mais bem preparado. Isso não é fracasso. Isso é uma derrota de um jogo. Mas não quer dizer que nós não demos o nosso melhor. Que volta ao seu raciocínio. Exatamente. É uma É construção. perfeito isso. É uma construção. Cometer erros, não estar ali à altura de certos processos momentâneos, porque outro estava mais bem preparado, porque tinha uma melhor qualificação, não quer dizer um fracasso. Quer dizer um momento, uma situação que eu estou passando. Exatamente. E eu acho que esses momentos, se você tem isso na sua cabeça e você tem isso no teu entusiasmo das coisas, às vezes aquele momento abre porta para outros. Então, quantas vezes a gente tenta tá tocando algum negócio ou tá fazendo alguma coisa e essa situação aqui não deu certo, mas por isso abriu porta para outro negócio, outra situação na sua vida, né? Então, não enxergar as coisas como fracasso, enxergar assim como oportunidades para outros negócios ou para outros momentos, eu acho que isso é muito importante. Eu enxergo assim. E eu sempre fui assim, eu sempre enxerguei isso, eu sempre vi isso. Eu comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar com 11 anos de idade e no momento a minha família, meu pai, ele, apesar de sempre estar no segmento, mas era uma empresa bem pequenininha, numa cidade de 3.000 habitantes, numa cidade que chama Icém, numa sociedade junto com a minha tia. E meu pai, ele fazia parte comercial de uma empresa de bretes e balança para gado. E ele trabalhava, ficava 2, 3 meses fora de casa, viajando, né? E na época ele montou um chaveiro para nós. Chamava Chaveiro Três Irmãos. E nós fomos lá trabalhar, fazer chave, né? E teve um fato que aconteceu que é muito interessante dentro disso, e que coisas que a gente vai aprendendo. Eu era muito jovem. Chegou uma pessoa uma vez lá e ele me falou assim: olha, eu estou com um carro que eu perdi a chave e eu preciso que você vá lá para poder desmontar o miolo dele ali da ignição para fazer outra chave. Só que naquele momento eu não era a pessoa mais preparada para isso. Nós tínhamos uma pessoa que trabalhava com a gente que nos ensinava, estava nos ensinando ali. Era eu, meus irmãos, a gente bem novinho ali trabalhando, mas com bastante vontade. E eu falei para essa pessoa, eu falei, nossa, mas, poxa vida, eu não...
Mas agora, eu tenho que ir agora lá. Você tem que ir agora. Nossa, mas situação. Mas por que você não... Eu falei, não, porque eu não consigo te atender agora. E aí ele falou assim para mim, olha, eu estou te trazendo aqui uma oportunidade. Uma oportunidade de você me atender. Eu te espero. Liga para quem você quiser e resolve o meu caso e eu estou te resolvendo o seu, porque eu estou trazendo um negócio para você. E aí eu comecei a ver, né? Falei, poxa, o momento que eu senti uma situação de desespero, porque ele veio me pedir para fazer uma coisa que eu não sabia fazer, eu estava ali, mas isso era uma oportunidade para mim. Por quê? Era o meu negócio. Era só eu ter um jogo de cintura ali e saber conduzir igual ele me ajudou a isso e me ajudou a pensar isso. E nós conduzimos e nós atendemos ele. A pessoa chegou, fomos lá, atendemos e eu ganhei o dinheirinho ali na hora, deu tudo certo. Então, eu acho que são situações assim que a gente vai aprendendo e é no dia a dia, né? E são situações assim que o meu pai ele me ensinou muito, né? Desde os 11 anos, trabalhando, fazendo chave. E tinha sempre aquela vontade de a próxima etapa, né? Então, isso me ajudou muito, né? Começar a vida muito cedo com as coisas, né? E vendo tudo isso. Então, eu procuro ser assim, procuro passar isso para os meus filhos, né? Também, que eu acho que é sem dúvida, muito importante. Mas, acima de tudo, sem nunca esquecer que a gente não faz nada sozinho, né? Sempre precisa das pessoas estarem junto, de pessoas amigas estarem estendendo a mão, mas você tem que fazer a sua parte também. Não adianta Com só certeza. esperar. É isso aí, Rolandinho. E a gente vai adquirindo, né? A maturidade, É isso aí. a experiência, Sem a dúvida. prática, né? Sem dúvida. Com certeza. Às vezes a gente pensa que não aprende com o cliente, mas a gente aprende também. Muito, né? Às vezes é quem mais nos ensina, né? No dia a dia. É verdade. E, Rolandinho, quando foi que você começou no segmento do lucro? Já nasci praticamente aquela coisa que a gente fala, né? Nasci dentro do caixão, né? Mas propriamente trabalhando, foi que eu comecei a trabalhar realmente dentro do segmento funerário, foi em 1991, quando nós iniciamos uma fase da nossa empresa em Votuporanga e eu comecei a trabalhar lá diretamente. Eu era bem jovem, eu tinha 14 anos mais ou menos e eu comecei a gostar muito do segmento, né? E aí começou a surgir a questão do plano funerário e começamos a trabalhar, começamos a desenvolver, criamos o plano funerário. Na época era aquele sistema de grupos, né? Então formava os grupos, nós tínhamos lá os fichários, tudo manual, né? E trabalhando, desenvolvendo, vendi muito plano funerário, porta em porta, realmente, no dia a dia, e isso daí foi trazendo muita experiência. Aí eu tive uma oportunidade, naquele momento, de ir para uma feira funerária, e eu tinha muita vontade de conhecer os Estados Unidos, mas nunca tive a oportunidade de conhecer os Estados Unidos. E foi a NFDA de Orlando. Eu não lembro se isso foi ainda... Se foi em 1995 isso. Foi em 1995 já. Quando eu fui na NFDA de Orlando, a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos. E fomos num grupo de funerários aqui no Brasil, né? E foi bem interessante. E foi lá, inclusive, que eu conheci a cremação. Né? Foi nessa feira que eu conheci a cremação. Conheci uma fábrica de cremação que tinha lá. E é interessante, Rolandinho, porque muitos acreditam que você entrou no segmento pela cremação. Não sei se você já deparou com essa situação. Já. Mas muitos acreditam. Não, o Rolandinho começou com cremação. Nossa, mas agora já tem cemitério. Nossa, agora já tem funerária. É verdade. Então... é verdade. Algumas pessoas já me falaram isso. Mas é muito antes, a minha vida é muito antes, realmente. E quando eu conheci a cremação nos Estados Unidos, me chamou a atenção, porque no Brasil a coisa estava gatinhando, né? Realmente.
E aí, ver lá o formato que estava, eu vi aquele país num baita desenvolvimento, a cremação acontecendo, e eu conheci uma pessoa lá, e eu falei, poxa, vamos montar esse negócio, vamos desenvolver essa fábrica no Brasil. Né? No primeiro momento tive um ok, mas depois não foi bem assim, a pessoa deu uma desanimada, e nesse processo de desanimar, no primeiro momento, eu fiquei um pouco desmotivado, mas eu não desisti. Eu não desisti, porque eu tinha certeza que a cremação, se ela estava crescendo lá, ela ia crescer aqui também. Né? E eu continuei esse processo, até que depois de alguns anos, depois disso, eu tive a oportunidade de conhecer o meu sócio, que é o Marcelo. Até foi interessante a forma como eu conheci o Marcelo. Sócio da Bruker. Da Bruker. Eu estava num sábado à noite buscando empresas do segmento de fornos, de alguma coisa, e me chamou a atenção uma página de uma empresa da família do meu sócio e que tinha a foto do avô dele. Me pareceu uma coisa assim muito séria, uma coisa muito, muito diferente, aquilo me chamou a atenção. E eu entrei em contato com eles. Isso foi mandei um e-mail, na segunda-feira eu entrei em contato com eles. Na terça-feira eu já estava falando pessoalmente com o Marcelo. E aí desenvolvemos a ideia, desenvolvemos o nome, a coisa aconteceu. E o Bruker, por que o Bruker? Porque o Bruck significa ponte em alemão. E na época, a esposa do Marcelo, a Vanessa, ela trabalhava na área de marketing da Siemens, em São Paulo. E a Siemens é uma empresa alemã. E como ela tinha muito contato com isso, ela deu uma ideia. Poxa, eu acho que é um nome forte. Aí a gente acabou passando para o Bruker, que ficou mais encorpado, abrasileirado, né, no processo todo, né? E naquele momento, nós víamos o Brasil já em desenvolvimento, mas bem devagar, só que com equipamentos importados. E que, em alguns casos, chegavam aqui, tinham que fazer algumas adaptações, chaminé, sistema de análise de gás, enfim. E aí falaram, poxa, vamos desenvolver um equipamento 100% dentro das normas do Brasil. E foi aí que nós começamos, desenvolvemos o primeiro equipamento. E fomos para a primeira feira funerária. A primeira feira funerária foi em Santos, lá no Mendes Convention Center. A feira, na época, organizada pela Bredif, pelo Lorival Panhose, toda a diretoria. E ali a gente estava com o stand bem pequenininho, começando a ideia, as pessoas passavam no stand, pô, mas cremação, né? Mas que loucura que é essa? Cremação, né? Cremação. E até que nós recebemos uma pessoa, que é o Klebel, do grupo funerário bem forte, do Nordeste. E o Klebel chegou lá com o Panhose, até. E o Klebel comprou o forno. O Klebel comprou foi o primeiro forno nosso. O primeiro forno vendido da Bruker foi o Klebel que comprou. Cliente número 1. Cliente número 1. O Klebel comprou. Só que o Klebel, que é uma pessoa que eu falo com muito carinho, ele e toda a família, porque realmente deu um voto de confiança muito grande para a gente na época e tudo. Tenho que agradecer muito a todas as pessoas, né? E naquela mesma feira, nós tivemos também o seu Luiz, lá de Itajaí, que já é infelizmente falecido, e hoje é o Eduardo, que está à frente da empresa. E também comprou um forno. Só que o Klebel, ele veio tirar esse forno mais ou menos uns 10 anos depois. Por uma questão particular dele, de desenvolvimento da forma como ele queria. Mas o primeiro forno da Bruker, que foi fabricado, que teoricamente seria para o Klebel, mas ele colocou isso depois, foi para o seu Luiz. Foi lá para Itajaí. Então, o forno número 1 da Bruker está instalado lá em Itajaí, hoje a empresa do Eduardo.
E está lá em funcionamento, inclusive. E o Klebel veio tirar depois, foi quase 10 anos depois, 8 a 10 anos depois, foi isso aí, 8 a 10 anos. E o forno, nós entregamos para ele, inclusive, um forno atualizado, né? Até porque mais do que merecido tudo isso, né? E aí, daí para cá, a empresa, graças a Deus, veio se desenvolvendo e as coisas acontecendo bem bacana, com a ajuda de todo mundo, de todas as pessoas que acreditaram também no processo. A cremação se desenvolveu e nós estamos aí até hoje, né? Com a nossa empresa. Que ótimo. É isso daí. Ótima história. É, uma história bem bacana. E, Rolando, nesse segmento, né, trabalhando, qual foi o pior conselho que você recebeu? Você considera? O pior conselho foi basicamente em relação à questão na época da cremação da fábrica, que nós não deveríamos entrar, a cremação não iria acontecer no Brasil. Continua no seu segmento, cuida da sua empresa, que você vai fazer muito melhor. A cremação não vai desenvolver aqui no Brasil. Mas, graças a Deus, a gente persistiu nisso e está aí o resultado. E Que é hoje, né? Que é hoje. E a gente acredita que nós estamos ainda só um pedaço ainda do que vai acontecer, né? E esse conselho não foi um conselho de uma pessoa que queria o nosso mal, muito pelo contrário. É que o momento era meio que realmente uma loucura mesmo, assim, na época, sabe? Era você sair de um negócio, né? Que eu parei um negócio ali que a gente estava. Eu parei, não, eu saí, porque a empresa nossa continuou, meu irmão está lá. Inclusive, até hoje a gente tem esse desenvolvimento, né? Meu irmão é uma pessoa que está muito focado na parte onde nós viemos, que é o segmento funerário, cemitério ali, e o meu foco é 100% junto à Bruker. Mas naquele momento, fazer isso era meio, assim... Inusitado, né? Inusitado, porque era muito difícil falar que isso de fato poderia acontecer igual aconteceu hoje, né? Mas graças a Deus isso aconteceu. Eu sempre tive essa certeza, assim, eu tive uma coisa dentro de mim assim que me impulsionava nisso, porque eu acreditava no negócio, porque eu gostei do processo da cremação, né? Eu acho que ele realmente traz isso daí. E não só para humanos, mas também, logo na sequência já veio, o primeiro momento foi humano, mas logo na sequência já veio a ideia da questão do pet, né? Que é algo que cresceu muito. Você vê hoje, Rafa, nós temos dentro da nossa fábrica hoje, nesse momento agora, 65% da nossa produção é crematório para animais, para pets. Né? Então você vê o mercado como que se desenvolveu nesse lado também. Mas basicamente foi isso daí. Aproveitando aí já que estamos falando da Bruker, explica para nós, Rolandinho, o que seria o processo de cremação e quais os benefícios. E também se existe alguma situação contra ou algum malefício de exercer essa ação. Tá. Bom, o processo da cremação, ele é um processo muito simples. Às vezes as pessoas... Em primeiro lugar, assim, que hoje já ficou muito prático e muito fácil você entrar no segmento da cremação. Principalmente as pessoas que já têm um cemitério, né? Porque já existe o local, já existe uma situação muito mais prática. Mas, mesmo as pessoas que não têm um cemitério, também se torna muito prático você estar dentro do processo da cremação. Por quê? A legislação, de uma forma geral,
os estados, até motivados pelo que nós passamos na pandemia, facilitou muito o processo, porque enxergou que é algo realmente que ele é benéfico. Ele traz um processo rápido, um processo tranquilo e um processo que não tem nenhum tipo de poluição ao meio ambiente. Eu não estou falando aqui que o cemitério tem, muito pelo contrário. É uma loucura, umas loucuras que a gente escuta aí, até porque dentro da minha família nós temos cemitério também. Mas eu estou falando que eu vejo que a cremação, no meu ponto de vista, ela é um aliado, é uma junção. Por quê? Você tem o cemitério e você tem a cremação. Então você tem os dois serviços para oferecer para as pessoas o que elas querem e o que elas estão buscando. Então, o processo da cremação, ele é um processo muito prático, muito fácil, é um processo rápido. No momento agora da pandemia, nós tivemos vários estados que toque de caixa, foi liberado tudo para acontecer. E a cremação contribuiu muito para nós não entrarmos num processo de colapso até. Aliás, o segmento funerário todo no Brasil deu um exemplo, foi um exemplo no mundo. O sistema no Brasil, cemitérios, funerárias e crematórios, realmente nós podemos dizer que foi um exemplo mundial. Nós tivemos, infelizmente, vários países que foi um caos. Colapsaram completamente, né? De uma forma realmente muito difícil. Né? A gente estava falando agora aqui do momento tão difícil que é a perca do ente querido. Agora, imagina você perder um ente querido que você não pode velar, que você não pode ver, que você não pode sepultar, que você não pode fazer nada. Ou você vai ter que colocar junto numa vala, junto com outras pessoas. Tivemos vários países aí que houve isso. Né? E graças a Deus aqui no nosso país, pelo profissionalismo do nosso segmento, isso não aconteceu. Então, o crematório hoje, ele é um processo rápido, ele é um processo fácil, ele é um processo a parte ambiental, de licenciamento ambiental se tornou muito prático também. Hoje existem empresas especializadas para poder fazer o licenciamento ambiental. A compra do equipamento hoje não se tornou nada inusitado. Existe processo muito facilitado para isso, com planos de pagamento, com bancos que financiam, que antes não tinha isso. Né? Então, todo esse processo hoje se torna muito mais prático. É aí que nós estamos vendo, hoje aí praticamente todos os estados no Brasil com crematórios sendo implantados em cidades de todos os portes, e é isso que vai acontecendo. Locais onde tem o crematório humano, por exemplo, sendo implantado o crematório PET agora também, obviamente de formas separadas, mas, por exemplo, o grupo Vila, que colocou lá o Vila PET. O Vila PET foi o primeiro crematório PET a ser implantado dentro de um cemitério para humanos. Óbvio que é com um local exclusivo para isso, não tem ligação nenhuma com o crematório deles, para humano, é algo exclusivo. Mas está dentro de um cemitério de humano. O cemitério da minha família tem um crematório PET dentro do cemitério. E funciona muito bem isso daí. Então, esse processo todo é um avanço muito grande. E as novas gerações, elas buscam isso. Elas buscam esse processo mais rápido, esse processo moderno, diferente. E é o que nós falávamos há pouco. O segmento funerário precisa ver, enxergar e continuar pensando o que se passa nesse momento. As mudanças de processos que também muda dentro do segmento. E o segmento tem que ir levando e atingindo essa nova realidade. Né? Então, não só a cremação, mas tem N outros serviços, outras atividades dentro
do segmento, que é importante seguir para poder estar motivando e mostrando a essas pessoas mais jovens também da importância de estar junto aos seus entes queridos, de não esquecer, de proporcionar situações como mostrando isso, né? Nós tivemos agora, por exemplo, lá no México, e nós vimos ali uma realidade completamente diferente da nossa, mas momentos que você vê que realmente junta famílias ali para poder comemorar um dia especial, lembrando aquela pessoa que se foi e no local onde a pessoa está, né? Enfim, eu acho que são esses processos que vão, que estão acontecendo de mudanças, né? E a cremação, ela se torna isso, ela se tornou um processo muito prático hoje de ser implantado. Certo. E é importante, né, Rolandinho, isso que você falou, tirar os mitos, né, em torno da cremação. Porque um deles é que, não, cremar é menos poluente que o sepultar. Isso não tem nada a ver. Nada a ver. Né? Não tem nada a ver, porque são todos sistemas Exatamente. limpos nesse processo. Exatamente. E no qual um não compete com o outro. Não é essa a idealização. E sim, mais um serviço à escolha, né, de toda a população. Exatamente. Que muitos podem optar, né, de acordo com a cultura, de acordo com a escolha familiar, a escolha pessoal, né, ou por uma necessidade. Né? O cemitério aqui da nossa região não contempla mais os sepultamentos normais aqui, né? Então nós estamos adaptando para um processo de cremação, né? Porque há ainda essas falas que até eu coloco de forma até um pouco ignorantes, né? Totalmente. Pela falta de estudo, pela falta de compreensão, colocando um de frente com o outro, né? Em meios ambientais, que isso não se liga. Nenhum momento. Isso é um absurdo, porque são dois processos totalmente limpos, totalmente dentro das normas ambientais. Os cemitérios são obrigados a passar por um grande processo de licenciamento ambiental. Todos fiscalizados, têm que ser anualmente contemplados, né? Exatamente. Então, assim, isso não existe. Eu acho que a cremação ele é mais um processo, mais um serviço que é colocado à disposição para as famílias poderem optar. Tem as pessoas que vão continuar sempre optando pelo cemitério, tem pessoas que vão optar mais pela cremação, mas é mais um serviço utilizado. Até se você pegar, por exemplo, a cremação PET. A cremação PET é algo realmente que hoje se torna até um processo até mais rápido de opção, até por falta de opção mesmo, né? Então, morreu um pet. Você tem lá o seu pet, você faz tudo por ele durante a vida. Ele faz parte da família hoje, ele é um integrante da família 100%, em alguns casos considerado literalmente como um filho de pelo. Aí ele faleceu. O que vai acontecer? A opção que você tem em determinado local é mandar para o lixo, aterro sanitário, e isso é um absurdo. Aí você tem a cremação, ela se torna uma opção realmente diferenciada. Podemos até falar, né, Rolandinho, que, como você colocou números, né? 65% você colocou? Sim, hoje 65%. Que representa da empresa hoje, né, a venda de fórmulas aí para pets. Exatamente. Então nós podemos até falar que isso entrou para uma despedida mais digna, né, de um membro da família. Porque como o Rolandinho colocou, hoje, ou até vamos colocar antigamente, né, quando eu tenho um animalzinho e ele vem a óbito, o que eu faria com ele? Eu encaminharia para uma clínica de pet, entregaria lá, ou realmente jogaria no lixo, depositaria aí num espaço ou num ambiente mais afastado. Ou seja, não havia dignidade para minha despedida de um animalzinho ali tão querido. Hoje, já muda-se, né, o raciocínio e o contexto. Como muito bem colocado, hoje o meu pet ele é um membro da minha família. Então a despedida ela tem que ser tão digna quanto a despedida de um membro ou de um ente querido ali do meu ciclo familiar, do meu meio.
Exatamente. Como você vai pegar aquele pet seu que você tratou e cuidou dele tão bem durante toda a vida e você vai jogar ele no lixo? Só que muitas pessoas acabam fazendo isso por não ter opção. Não tem uma Não alternativa, tem né? alternativa. Então, quando tem o crematório PET, ele traz essa dignidade. A pessoa realmente ele dá um último adeus, um destino, de uma forma extremamente digna, né? Onde as pessoas recebem ali as cinzas daquele pet, é feita uma cerimônia, existe salas de velórios específica ali para o pet e que precisa ter isso. Porque ele é tratado assim durante a vida e ele precisa ter essa dignidade depois também. E as famílias fazem. As famílias que conhecem e que sabem que tem esse serviço, elas buscam e fazem esse serviço. É por isso que existe hoje já um grande número de crematórios, PETs no Brasil, e esse número vem crescendo muito realmente. Não só no Brasil, em outros países também, cresce de uma forma muito grande. Nos Estados Unidos, por exemplo, é algo assim impressionante do número de crematórios PETs. E as cidades, quanto mais verticalizadas, mais existe uma tendência com maior dificuldade para esse destino. Por quê? Porque às vezes uma cidade, em alguns lugares, as pessoas de forma errada e equivocada, porque isso inclusive ir contra uma legislação ambiental, que aí sim você está proporcionando uma poluição no meio ambiente, as pessoas enterram em qualquer local. Isso tem uma lei, inclusive específica, que proíbe, porque de fato isso contribui para a proliferação de doenças de uma forma geral, uma questão de saúde pública mesmo. Agora, as pessoas fazem porque não tem o que fazer. Agora, quando a pessoa ela vê que na cidade dela ela tem essa opção, a pessoa ela realiza essa cerimônia e ela busca para fazer isso, porque de fato é isso que elas querem. Elas querem proporcionar esse momento. E cada vez mais os pets eles estão humanizados. E eles são humanizados. Porque as pessoas tratam assim, né? Então, é até um pouco... se cria uma diferença você pensar de tudo aquilo que é feito durante a vida e no final esse pet vai para um lixo. Agora, quando você inverte isso e esse pet ele vai para uma sala de velório, é feita uma cerimoniazinha rápida, mas uma forma muito digna realmente, aí ele vai ser cremado. Isso é fantástico. E é isso que está acontecendo no Brasil. Sabe? As pessoas estão fazendo isso. Rolando, uma dúvida que é a de muitas pessoas. Eu tenho um animalzinho, ele veio a óbito, eu quero cremá-lo. O que eu tenho que fazer e como os procedimentos? Porque a gente sabe que na busca de um corpo eu tenho que acionar uma funerária, eu tenho que falar do falecimento, do óbito, Isso. tenho todos os trâmites e os processos. Certo. E o óbito de um animalzinho? O trâmite é muito tranquilo, porque é realmente você procurar com a sua clínica, que às vezes ele faleceu na clínica, qual é um crematório mais próximo, ou se você já sabe onde existe um crematório, entrar em contato. Esse crematório, com toda certeza, vai estar preparado para poder buscar esse pet, vai levar e vai fazer a cremação. É um processo muito rápido, é um trâmite que não é igual ao humano, que existe um pouquinho mais de... Você tem toda uma questão que tem que ser feito, né? Se for, por exemplo, uma morte realmente violenta, de alguma forma, você tem que ter uma autorização judicial. No PET não existe isso, né? Esse crematório que vai fazer essa cremação, ele vai fazer a cremação, vai te dar um certificado, vai te dar as cinzas desse PET. É um processo muito rápido e muito fácil. E a preparação? A gente sabe que o humano ele tem toda uma preparação no corpo, às vezes é necessário fazer ali uma tanatopraxia para conservação, todo algum processo. É feito algum trabalho no PET para a realização da cerimônia ou não é necessário? Como que acontece? Existe muito de cada crematório, mas normalmente é apresentado o PET
de uma forma mais natural possível. Eu já vi, por exemplo, crematórios aonde apresenta o PET não dentro de uma urninha, mas sim como se fosse uma cama. E isso fica realmente, dá uma sensação muito melhor, eu achei até, particularmente dizendo. Mas é feito um cuidado, assim, esses crematórios têm um cuidado muito grande com esses PETs, né? Então, faz uma preparação ali na hora, prepara o local, a pessoa vem, faz aquela cerimônia e depois vai para a cremação. Existe processo de cremação onde a pessoa, o cliente ali, essa família, ela pode escolher como uma cremação individual, que a pessoa recebe as cinzas, e a cremação onde ela não recebe as cinzas, porque ela vai ser feita uma cremação coletiva, diferente de humano, que vai ser sempre individual. Mas no PET tem esses dois serviços que são oferecidos. Os dois serviços, e é o ponto muito importante de dizer, que às vezes as pessoas se confundem muito, que a cremação ela não tem nada a ver com incineração. A cremação, estamos falando agora de cremação PET. A cremação ela é algo realmente que é feito com o corpo do animal, daquele PET e mais nada. A incineração, ela é colocado o corpinho desse PET junto com lixo, com agulhas, com uma série de outras coisas, com lixo mesmo. Isso não é o trabalho da cremação. Então, eu friso muito isso porque os municípios têm começado a se preocupar muito agora com isso. Até por essa questão da causa animal, que eu vejo como grande importância, e pessoas que defendem muito bem isso, e que é importante defender mesmo, até por tudo que a gente falou aqui, tudo que esses PETs, os PETs representam na vida das pessoas, e tem que ser tratado de uma forma digna. Então, os municípios já têm feito e criado processos diferentes, distinguir isso, em cremar e não incinerar, criando realmente, contratando empresas para poder, aqueles PETs são encontrados mortos, passivos ambientais dos municípios, tem municípios que já estão dando um destino de uma forma extremamente correta, que é a cremação, que é uma forma digna. Apesar de falar, mas a incineração também você está resolvendo um problema de saúde pública. Mas não é digno isso. Porque você está misturando com lixo. Você está criando uma situação, você está misturando com lixo. Então, isso vem mudando muito. Em vários municípios isso já está acontecendo. Em vários municípios. Então, a cremação PET realmente, ela se desenvolve muito. Ela vai se desenvolver muito por tudo isso. Porque existe esse processo de humanização. É impensável pensar em um ser humano ser colocado num incinerador, junto com lixo. O PET é a mesma forma. Com certeza, né? Então, existem dois processos. E o processo que nós colocamos e que hoje está sendo operado pelas empresas funerárias no Brasil, pelos cemitérios no Brasil, oferecendo esse serviço, é a cremação. É a forma correta de ser feito. Muito bem colocado, Rolandinho, para sanar essas dúvidas. Exatamente. Porque há muitos mitos, né? Desinformações e até ignorância, né? Em relação às ações do cremar, tanto para humanos quanto para animais. Exatamente. E eu te pergunto, o que você acha que leva a pessoa a escolher hoje o cremar? Porque na última pesquisa aí feita até pelo nosso sindicato, né, considera-se 8 a 9% dos mortos do país são cremados. Uma pesquisa que, se eu não me engano, é de 2021, algo assim. Então, o que você acha que ainda leva as pessoas a preferir o tradicional ao invés da cremação? Bom, eu vejo que existe uma questão muito forte cultural, né? Nós somos um país onde, por gerações e gerações, nós só falamos em sepultamentos. É natural que as pessoas
uma questão cultural, falam e continuem falando dos sepultamentos, dos cemitérios. Agora, as novas gerações vão acontecendo e vão chegando. Existe uma pesquisa de uma grande entidade americana que ela fala claramente que é muito interessante que você vê a evolução da cremação com a evolução das gerações. Então, quando você vê as gerações mais atuais agora, geração Y, geração Z, enfim, você já começa a ver que essas pessoas já começam a ter uma preferência maior pela cremação. Agora, o que eu penso? É óbvio que os cemitérios, eles não vão acabar. Se nós pegarmos hoje uma referência, Estados Unidos, que tem estados lá, por exemplo, que já atinge 90% de cremação, 70% de cremação, só que existem os cemitérios. Estão lá os cemitérios e vão continuar existindo. Porque é uma questão de cultura, é uma questão de preservação, é uma questão de opção. Isso vai existir. Eu vejo que o Brasil, falando do Brasil, nós estamos convivendo hoje e cada vez mais com os dois processos. O que eu vejo melhor ainda que está acontecendo hoje no Brasil, eu acho que os cemitérios estão partindo para áreas menores e sendo verticalizados com a cremação. Eu acho que esse é o processo de novos cemitérios. Até por uma questão de dificuldade, talvez, de áreas em grandes centros, por exemplo, né? Obviamente, os cemitérios existentes com áreas maiores, cemitérios parques, maravilhoso. E isso vai continuar a ter, óbvio que vai ter, mas até por uma questão de espaços demográfica, né? Demográficos mesmo, em alguns centros, grandes centros, a tendência são cemitérios menores, verticalizados e com crematório. Eu não vejo e não está acontecendo, e a gente não consegue enxergar isso, inclusive em locais que tem um número maior também de cremação, só o crematório e acabando os cemitérios. É uma junção dos dois, né? Então, isso vai continuar tendo. Agora, as gerações, essas gerações mais novas, elas estão buscando algo mais rápido, algo mais prático, algo que seja contratado talvez por internet, por online. Isso nós já começamos a ver um pouco essa situação, né? Então, eu acho que é aliar tudo isso a atender a esse processo que nós estamos passando e vai acontecer. Agora, na pandemia, eu falo para você, Rafa, que nós antecipamos 10 anos de cremação no Brasil. Até a pandemia, nós tínhamos um número de crematórios e durante a pandemia, pós-pandemia, nós antecipamos 10 anos. Nós pegarmos o que nós vimos colocando de crematórios no Brasil, que vinha acontecendo, não só da nossa empresa. E o que ocorreu, nós podemos dizer que foi antecipado 10 anos. Por quê? Porque as pessoas também acabaram vendo que a cremação ela não era talvez aquele tabu. Muitas pessoas às vezes acham assim, poxa, cremação, será que a pessoa é cremado de forma... É só uma pessoa que vai, é colocado tudo junto, como que é? As pessoas viram que é um processo rápido, é um processo totalmente ambientalmente correto também, é totalmente individualizado, ele é um processo tranquilo e as pessoas começaram a optar pela cremação também. Foi um processo natural que aconteceu. O número de cremações aumentou muito, não só no processo da pandemia, mas pós-pandemia também. Talvez pela pandemia, por uma questão de necessidade, mas
pós-pandemia por uma questão que as pessoas presenciaram. Então, as pessoas passaram a ver realmente a cremação com outro olhar. Se você pegar há alguns anos atrás, existia uma certa proibição da Igreja Católica em termos da cremação. A Igreja Católica ela não era a favor da cremação. Isso também foi algo que contribuiu muito. A Igreja Católica hoje é totalmente favorável. Só que o que a Igreja Católica coloca, e que eu acho que realmente é muito importante, porque faz todo sentido, é que as cinzas elas precisam estar juntas e depositadas num campo santo, ou seja, no cemitério, que é o local para ficar, para estar ali. E esse processo de evolução, onde você vê uma religião tão importante e tão grande no mundo, e começar a falar da cremação de uma forma diferente, enxergar de uma forma diferente, isso trouxe também um crescimento na cremação, né? Então, eu acho que todo um processo de evolução, e isso está acontecendo. Nós vamos falar, talvez, daqui 10 anos, e nós vamos enxergar já um outro momento completamente diferente. Uma outra realidade. Uma outra realidade. E eu posso dizer assim, que quando a gente pega alguns países que já estão já lá na nossa frente em relação a isso, é exatamente o que nós estamos passando, é o que esses países passaram. Exatamente. Todos esses processos. Toda essa construção cultural e histórica, né? Toda. Natural. Mas sempre aliado, junto ao processo, a gente vê o cemitério com o crematório. Obviamente tem algumas empresas que têm o crematório, não tem o cemitério, porque tem a funerária, mas o cemitério ele tá no processo, ele não vai finalizar. Não tem como finalizar. Porque é uma questão de milhares de anos falando de um processo e que igual nós falamos aqui, é um processo totalmente correto, ambientalmente correto, e os dois vão andar nessa mesma junção e proporção, sendo mais um processo de serviço oferecido às famílias. As famílias vão ter uma opção, né? Uma opção, né? Uma opção. Então, eu acho que é essa evolução que nós estamos vivendo, né? Uma evolução realmente da junção, aí, por exemplo, nós estamos falando aqui do pet, de convivência com o humano, a humanização dos pets, né? E se você pensar, parar e lembrar aí, talvez aí 20 anos atrás, 30 anos atrás, como era um pet, por exemplo, e hoje, como está sendo, né? Nós temos, por exemplo, uma feira que nós participamos, que é a Pet South America, que acontece em São Paulo, todos os anos, uma feira gigantesca, a maior feira da América Latina, do segmento pet. Você entra lá, você encontra vinho para o cachorrinho, obviamente não tem álcool, mas você encontra cerveja. Por quê? Porque tem alguns casais, e muitos casais, que optaram em não ter filhos. Mas a pessoa ela tem um pet, ela tem um filho de pelo. E essa pessoa, ela humanizou totalmente esse pet. Ele está dentro de casa, não só dentro de casa, mas ele vive como um humano, né? Como humano. E quando aconteceu isso, hoje o segmento funerário está entendendo cada vez mais e abraçou isso. Porque o segmento funerário, ele cuida da família. Ele, no momento do falecimento, é a família. E o pet ali. agora O pet faz parte da família. O segmento funerário, ele está ali para cuidar também, né, desse processo todo, né? Então é isso, são evoluções que acontecem e eu vejo que o segmento segmento funerário no Brasil, ele é de fato, a gente que tem a oportunidade, inclusive você também, né, a oportunidade de viajar e conhecer outras culturas dentro do segmento, a gente vê que o nosso país realmente está muito evoluído no serviço funerário, Sim. né?
em termos de estrutura, de atendimento, de tudo. Hoje mesmo tive a oportunidade de conhecer aqui a estrutura de vocês aqui, que é maravilhosa, que vocês podem proporcionar e que vocês proporcionam aqui para a população de Goiânia, e, enfim, de toda a região, é algo realmente incrível, né? Como muitas empresas do porte igual o de vocês, que é um porte grande, e que pode proporcionar isso daí. Então, as famílias no Brasil estão bem amparadas nesse momento, né? Nesse momento de grande dificuldade na vida, igual nós falamos aqui no início aqui do nosso bate-papo. Eu também acredito muito nisso, sabe, Rolando? A gente visita outras culturas, né? Tem o contato com outras empresas, né? Cada um na sua realidade. Exato. Mas nós estamos bem tranquilos, vamos colocar assim, na realização, na funcionabilidade, né, de todo esse processo da entrega aí, do acolhimento, da realização dos serviços, né, no campo do luto. Então, isso é uma grande conquista para nós, né? Empresários do luto, pessoas que dedicam aí e dedicaram a toda essa transformação. Exatamente. Porque há uma preocupação constante em evoluir. E eu acho que isso é necessário e nunca pode se perder de vista. Sem dúvida. Eu acho que isso nós temos que agradecer muito aí todo esse processo, as pessoas do nosso segmento aí que sempre lutaram muito, né? Hoje nós temos grandes entidades do segmento que fazem a diferença de fato, né? Nós temos aí, por exemplo, o Sincep, que nós temos a oportunidade de estar lá como na diretoria, o Sincep, a Sembra, né? Enfim, N entidades, a Bridif, enfim, cada entidades aí estaduais também, e que cada um no seu lado e pensando no desenvolvimento do segmento. E é um fato muito interessante que eu lembro quando eu era bem jovem e quando eu falava que a gente era do segmento funerário, parece que as pessoas tinham uma coisa assim que até a gente entende, uma resistência, né? Mas uma resistência muito grande, né? Um preconceito, né? Vamos colocar preconceito. Assim. Hoje a gente sente já uma diferença, né? Uhum. As pessoas já vê de uma forma diferente, porque a estrutura do processo todo, eu acho que a questão dos planos é algo muito interessante, porque quando a pessoa vê, né, que é o contrário as funerárias. Hoje, a funerária não precisa que ninguém morra para poder ter algum tipo de faturamento, muito pelo contrário. Igual um plano de saúde, nas devidas proporções, o interessante é que fique muito menos pessoas doentes do que ficam pessoas doentes. Porque a pessoa está pagando um plano de saúde. O plano funerário é a mesma coisa. Então, acho que isso trouxe uma mudança também muito grande no segmento, sabe? Eu acho que são N situações aí que proporcionou uma mudança muito grande, uma modernização nos processos aí. Com certeza. E só queria comentar que você, Rolandinho, também pela Brooker, é conhecido como uma pessoa que introduziu o carismático e muito querido Serginho Malandro no nosso segmento, né? Todo mundo já lembra aí né? Já pensa no stand da Brooker, o Serginho Malandro vai estar aí, então... É verdade. Parabéns por ter trazido, né, esse ícone aí, né, que participou da nossa infância. É verdade. Né, uma pessoa aí que é querida por todos e parabéns, né, por ter... feito esse convite para ele. Parabéns para ele por ter aceitado, porque às vezes a gente pensa, né? Nossa, participou da minha infância. Verdade. Quando eu imaginei que eu teria uma oportunidade de conhecê-lo, né? De estar próximo, saber quem que é a pessoa, né? Então... Exatamente. O Serginho Malandro é uma pessoa que é outra pessoa que eu tenho, assim, um grande orgulho hoje de poder ser amigo dele, estar junto no processo todo aí junto com ele. Até eu comentei com ele esses dias e eu falei para ele uma coisa que é uma sensação realmente. Eu lembro daquele programa dele na Hora do Capeta e eu assisti a Hora do Capeta, né? E todo final do programa ele dava uma mensagem. Ele deixava uma mensagem. Ele deixava uma mensagem para as crianças, para os jovens,
sempre falando muito pro lado do bem, não use droga, conquiste o que você quer, vai atrás e tudo mais. E isso foi uma coisa muito importante na minha vida. Sem dúvida foi uma coisa muito importante. Então o Serginho Malandro, para mim, ele é uma pessoa, e eu acho que para todos nós, é uma figura que participou da nossa vida, da nossa infância, né? E de fato ele é uma pessoa do que a gente viu na nossa infância. Eu falo isso com todas as propriedades porque é uma pessoa sensacional, um cara extremamente família, um cara extremamente uma pessoa do bem, um ser humano maravilhoso. E eu fico muito honrado de ser amigo dele e poder estar convivendo, né? O filho dele, que é o Serginho, que é um grande amigo também e uma pessoa sensacional. Então, é muito bacana, né? E é uma figura, realmente, é um ícone, né? Na nossa história e que realmente representa bastante, né? Representa bastante, assim, a nossa infância, né? E você vê, hoje, tá aí, ele lança agora, o ano que vem, um filme dele que vai ser um pouco que ele falou, assim, é muito bacana, tá junto, inclusive, com a Xuxa. Enfim, é uma pessoa muito bacana e o Serginho, o filho dele agora, iniciando aí esse processo também junto aí na cremação PET, né, no Rio de Janeiro. Então, é muito bacana. Eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso, sem dúvida alguma, né? Uma pessoa que teve essa visão, né, teve essa visão de fato que a cremação PET precisa dessa atenção, né? E o Serginho é uma pessoa muito empreendedora, né? Que tem essa visão também e buscou isso, né? Então, nós da Brooker nos sentimos muito, muito honrados realmente de tê-los aí na nossa parceria junto à Brooker também. Mais um parceiro da Brooker, porque nós tratamos nossos clientes realmente como amigos e parceiros, né? Então é uma honra de fato muito grande. Muito Nossa, grande mesmo. E eu acho que para o segmento isso só agrega, porque Sem como a gente dúvida. comentou, é uma pessoa especial, né? Sem Já dúvida. fica aí o convite para, se quiser vir aqui falar um pouquinho, né, sobre a visão que ele tem do nosso segmento, sobre esse empreendedor aí nesta área, né? Será de extrema importância aí para nós, né, passar essa visão de quem vem de fora, né? Porque é muito importante as visões de fora, de quem Exatamente. percebe, né, as situações, de que tem já essa visão empreendedora e vê tudo acontecendo ali, né, do lado de fora e começa a participar também. Eu acredito que vem um crescimento muito grande Sem dúvida, nas né? nossas realizações. Sem dúvida, eu acho que isso é muito importante, porque você começa a ver uma pessoa que é uma pessoa extremamente pública, um grande artista brasileiro, né? E voltado a esse pensamento, né? Ao segmento. E até eu tenho certeza que ele vai ter um grande sucesso ali, a família toda ali, até o filho que vai estar bem à frente ali do crematório PET lá. E eu tenho certeza que vai ser, de fato, um grande sucesso. Como outras empresas também, que são nossos clientes também no Rio. E o Rio de Janeiro tem um número muito grande de PETs, né? E esse atendimento, de fato, vai trazer tudo aquilo que nós falamos há pouco, né? Vai trazer essa possibilidade de atender essas famílias, de proporcionar tudo isso, né? Então, vai ser muito importante, sem dúvida alguma. Com certeza. Vai ser ótimo. Mande um abraço aí. Pode Um abração pro Serginho. Com certeza. E pro Serjão, né? Para todos eles. É isso aí, com certeza. Com certeza. Rolandinho, e falando agora sobre essa inovação das salas aí com os equipamentos holográficos, né, de última geração, proporcionando uma experiência imersiva diferente. Explica aí para nós um pouquinho sobre esse projeto. Esse projeto é fantástico, é um outro projeto que
Foi bem bacana também. Eu fico muito feliz que deu certo, está dando certo. Eu tive a oportunidade, na última feira do Nordeste, em Natal, eu conheci o Rafael, o Andréas e o Will, que são duas empresas aí que eu falei. O Rafael, que vem de uma empresa que chama Studio Like. A Studio Like é uma empresa de São Paulo que desenvolve vídeos, inclusive para grandes eventos, realiza grandes eventos, participa, por exemplo, de Rock in Rio, entre outros grandes eventos no Brasil. É, de fato, uma grande empresa e que proporciona um desenvolvimento bem bacana nessa área. A DigiCloud, que é uma outra empresa na área de software, de desenvolvimento, e que participou naquele momento da feira em Natal, onde eles apresentaram um equipamento de holografia. Quem esteve na feira de Natal vai lembrar isso. É uma máquina realmente, é bem interessante, que você, de fato, você vê a pessoa, parece que a pessoa está na sua frente mesmo. E essa máquina, eu já tinha visto ela, esse equipamento, já tinha visto ela nos Estados Unidos. Só que dos Estados Unidos, para ela chegar aqui, é uma coisa astronômica. E eles desenvolveram isso daí aqui no Brasil. E aí, com esse encontro que nós tivemos, e foi quando eu conheci o Rafael, o Andréas e o Will, nós fizemos uma junção bem bacana. Nós criamos a UpCare Technology, uma empresa 100% de tecnologia voltada para o segmento do luto. E por que isso? Porque, voltando até um pouquinho nessa questão que nós falamos da necessidade de evolução e de novas tendências, a questão das novas gerações, enfim, nós verificamos, e a ideia é poder proporcionar algo diferente. É poder proporcionar realmente um momento de despedida durante o funeral, uma cerimônia, num processo imersivo, num processo diferente, onde as pessoas elas participam de uma forma diferente. E com isso, poder estar trazendo mais pessoas para o funeral, para a última despedida, e dar a condição da família realmente deixar o seu último adeus de uma forma imersiva naquele momento. Então, por exemplo, nós criamos um processo de sistema de projeção mapeada. O que é a projeção mapeada? É um sistema de projetores aonde não é simplesmente uma projeção, mas é uma continuação da projeção. Então, se eu vou projetar aqui, por exemplo, um rio, um mar, eu vou projetar ele de forma contínua, sem qualquer tipo de corte. Então, eu vou fazer uma parede, seja lá, de 20 metros, ela vai aparecer o mar dos 20 metros. Se eu estou num ambiente, por exemplo, que eu tenho colunas, e eu vou falar, olha, eu vou colocar nas colunas, vão aparecer as colunas, aquelas colunas, enfim, imperiais, gregas, enfim. As pessoas vão olhar e vão ver aquilo, porque ele vai fazer isso daí. Entendi. É basicamente você pegar aquilo que é feito no castelo da Disney, você trazer aquilo para uma sala de cerimônia. Só que, obviamente, sem tanto efeito, para não ficar uma sensação de festa, mas sim de imersividade. As pessoas sentam e elas têm a sensação de estar naquele ambiente. Então, quando aparece lá uma floresta, você está dentro da floresta. O mar, você está dentro do mar. E aliado a tudo isso, também, a holografia. É você trazer qualquer pessoa para participar do funeral. Então você pode, por exemplo, ter o padre da cidade aqui a qualquer momento. Ele vai estar lá. Você pode ter
uma violinista, por exemplo, que ele vai estar ali disponível 24 horas para poder estar no funeral e tocar e fazer a sua apresentação. E isso daí trouxe uma mudança muito grande, porque as pessoas que realmente estão investindo, e nós desenvolvemos uma empresa, a empresa está em São Paulo, criamos lá em São Paulo um local onde nós temos lá um showroom com uma sala dessa montada, pronta. Então já deixo aqui um convite a todas as pessoas que queiram assim, nos visitar em São Paulo. Está 100% à disposição e vale a pena, porque é incrível mesmo, é incrível. E essa empresa ela é 100% para isso, para o segmento funerário. Então nós começamos a ter várias empresas do nosso segmento a colocar essas salas. E todas essas empresas que colocam essas salas realmente sentem uma mudança muito grande no dia a dia. Porque as famílias que entram ali, elas não esperam que vai ter aquilo. E quando ela vê uma cerimônia naquele formato, daquela forma, essas pessoas acham incrível aquilo. Nós temos, por exemplo, clientes hoje que estão com salas reservadas de 3 dias. De 3 dias. Estão tendo que colocar, já se organizar para outras salas, porque estão atendendo também um número superior já no processo. Então, isso daí é bem interessante, porque você consegue realmente mudar. E é uma evolução. São salas que você evolui. Aí você pode criar tanto nas salas de cerimônias, quanto também nas salas de velórios. Você pode fazer uma projeção mapeada, por exemplo, 360 graus, nos 4 lados. Você pode fazer ela só na frente. Enfim, mas é um processo diferente. Não é você abrir uma imagem só. É realmente você ter o sistema mapeado. Aliado a tudo isso, tem a questão da automação. Porque com um tablet na mão, você cria as cenas e a pessoa que apresenta a cerimônia, ela faz tudo. Ela clicou aqui, a cortina vai abrir, as luzes vão apagar, as luzes vão acender, vai aparecer a violinista e tudo vai acontecer ali. Vai acontecer. Isso, a gente trouxe essa empresa e está sendo um grande sucesso aqui. Nós estamos já com várias salas já no Brasil em funcionamento. Estamos com outras sendo preparadas também. E nós estamos muito felizes com essa empresa. A empresa realmente ela está se desenvolvendo muito. Nós temos ainda um outro processo que está sendo criado, que é um sistema é uma plataforma, que é um Netflix. Realmente é como se fosse um Netflix. Estou usando um nome aqui Netflix, mas é parecido. Onde a empresa ela vai poder ali no momento, ele clica e escolhe o vídeo que ele quer para poder passar, que a família pode escolher ali. Então, amanhã eu quero tal vídeo aqui, eu quero tal pessoa para poder falar no meu funeral. Ele vai ter disponibilizado ali naquele local e isso vai ser colocado. É uma plataforma de vídeos e quem tem esse processo vai poder ter acesso a tudo isso. Então, é mais uma evolução do segmento nosso. Com certeza. É mais uma evolução e que traz um grande diferencial realmente. E é muito interessante mesmo. Com certeza. Parabéns pela iniciativa, pela construção, inovação. Realmente uma maneira imersiva, ela agrega, né, o acolhimento, agrega a quebra ali daquele momento que às vezes é tão difícil de ser compartilhado, né? Exatamente. Então só tende a agregar no nosso segmento. Exatamente. Então, excelente ação. Fica o convite aí para quem quiser conhecer, né, Rolandinho? Exatamente. Inclusive, eu ainda não fui lá, mas... Por favor, tá? Mais do que convidado já, né? Você já tinha até falado, né? E é bem interessante conhecer, porque vale a pena. É algo realmente inovador, diferente, que traz uma sensação muito diferente. Excelente. E próximo ano agora, inclusive, também no nosso Summit, que vai ser em setembro, né? Nós vamos ter ali uma apresentação também dessas salas, também lá no Summit também, para as pessoas que estiverem ali poder
poderem estar vendo realmente, né? Porque é uma transformação. Ótimo. É você mudar completamente o que você tem hoje. Uhum. Né? É bem interessante mesmo. Excelente. E Rolandinho, hoje para você, qual a característica crucial que alguém precisa ter para trabalhar nesse nosso segmento? E qual o conselho que você daria para aquela pessoa que está pensando em começar um negócio aí na área do luto? Bom, eu vejo que eu acho que as pessoas que estão no segmento, sem dúvida alguma, precisa pensar assim, tudo que nós falamos aqui é no processo de evolução. O segmento está passando por um processo de evolução. Puxando um pouquinho antes, quando nós tínhamos, por exemplo, os carros, as caravans, as combis, que não existia transformação nenhuma, era colocado aquela mesa e abaixava o banco ali, eu tirava o banco, colocava a mesa e o carro funerário estava pronto. Exatamente. Estava completamente pronto. Hoje é inadmissível você fazer um negócio desse. Por quê? Houve uma evolução. Veio as empresas do segmento de transformação de veículos e aquilo que nós víamos fora acontecendo. Chegavam fora e falavam, poxa vida, por que o Brasil não tem uns carros desses daqui, né? A gente poder proporcionar algo diferente ali no funeral, para as famílias. E olha como nós chegamos. Nós temos várias empresas maravilhosas hoje no Brasil que fazem um trabalho perfeito, maravilhoso. Em muitos casos até melhor do que alguns lugares fora também. Isso é um processo de evolução. Quando nós falamos de tanatopraxia, falamos até hoje cedo um pouquinho sobre isso. Nós cansamos de fazer tanatopraxia na nossa empresa para empresas a 150 quilômetros da nossa cidade. Hoje, praticamente é muito difícil você ver uma empresa sem um tanatório e trabalhando nesse processo. A mesma coisa acontece com o crematório. São processos que vêm acontecendo e que as pessoas precisam ir evoluindo. Então, independente de qualquer situação, e aqui eu estou falando não como broker, mas sim como uma pessoa do segmento funerário, eu acho que nós precisamos seguir a evolução, ver os processos de evolução. A questão da funerária PET é ter esse atendimento. As empresas precisam ter esse atendimento. Tem que ter o atendimento PET, porque o PET faz parte da família. É o processo de evolução natural. A cremação humana, você ter mais esse serviço oferecendo dentro das suas empresas. Então, são processos que eu acho que as empresas precisam estar evoluindo. Né? Não adianta mais nós pensarmos como nós pensávamos há 20 anos atrás, há 10 anos atrás. Ou talvez até pouco tempo, antes da pandemia. Nós precisamos evoluir em tudo isso. E eu vejo que as empresas no Brasil vêm fazendo isso e vem acontecendo. Empresas de pequeno porte, empresas de médio porte e empresas de grande porte, e até mesmo os grupos que aconteceram e que estão acontecendo no nosso país que antes não tinha. Então, olha quanta coisa vem evoluindo. Então, eu acho que eu, com toda a humildade do mundo e dentro do meu conhecimento, graças a grandes professores que, graças a Deus, eu tive e tenho na minha vida, eu vejo isso, sabe? Eu acho que as pessoas não podem parar de evoluir, precisam continuar evoluindo. E as pessoas que estão chegando agora e que querem entrar no segmento do luto, eu acho que só tem uma forma, é investir muito, porque as empresas no Brasil hoje já não são mais a mesma empresa que era 20 anos atrás, que praticamente, e eu me coloco nisso, que era um local com um carro funerário e com local para atendimento. Né? As empresas hoje é um local fantástico, a evolução dos nossos colaboradores que atendem, já totalmente diferente, uma grande estrutura de capelas, as capelas, por exemplo, a evolução das capelas. Antes nós não vimos as empresas funerárias, por exemplo, de uma forma geral,
utilizavam muito as capelas públicas, né? Os velórios. Não que não utilizam ainda, mas hoje evoluiu muito, né? Evoluiu muito. Hoje, praticamente, as empresas estão partindo para isso, nesse processo. Então, as empresas que estão chegando hoje precisam ter essa consciência, que vão entrar num segmento que não é um segmento mais de 20 anos atrás. É um segmento que faz necessário um grande investimento e um grande cuidado em todo esse processo, né? E isso daí ele não vai parar, porque é um segmento que você vê o tanto de situações que acabou evoluindo, né? A cremação PET, as salas, por exemplo, de cerimônias. Quando pensar, por exemplo, numa sala de sistema de projeção mapeada, com sistema imersivo, você entra numa sala, você sente um cheiro do que aparece, parece o mar lá, você sente o cheiro do mar, parece uma floresta. Então, são várias situações que é incrível. E as pessoas precisam evoluir. Por quê? As famílias e essas gerações vão exigir, e já estão exigindo essas evoluções, né? Então, eu acredito que é muito dentro desse processo aí. Com certeza. E Rolandinho, agora já estamos caminhando aí para o final. Queria te fazer uma pergunta. Se hoje você fosse convidado a partir desse mundo com um direito a um desejo dentro desses 3 que eu vou te mencionar, qual deles seria a sua escolha? Deixar uma mensagem para alguém ou para várias pessoas, famílias, amigos, etc. Eternizar a sua memória através de algum legado, ou ver uma pessoa pela última vez. Qual dessas 3 você escolheria e por quê? Tá. Eu acho dessas 3 aí, 2 para mim é a mais importante. Realmente deixar uma mensagem e escolher ver uma pessoa pela última vez. Mas eu escolheria deixar uma mensagem para os meus familiares. Porque para escolher uma pessoa para ver a última vez, seria muito difícil, porque eu queria ver todas as pessoas da minha família. Mas deixar uma mensagem, para mim, eu acho que seria a mais importante de todas. Sem dúvida alguma, eu faria isso. Porque, dependendo da forma como eu estivesse indo, isso seria talvez a melhor forma em poder falar, poder me expressar e poder me despedir, vendo todas as pessoas ou chegando a minha mensagem para todas as pessoas. Isso para mim seria, sem dúvida alguma, o mais importante para mim. Isso sem dúvida. Seria isso. E você quer deixar uma mensagem? Você não está indo embora hoje, mas aproveito Quem sabe? né? Sim, eu quero deixar. Para mim, eu só tenho que agradecer, em primeiro lugar, ao meu pai e minha mãe, porque se eu estou aqui hoje é graças a eles. Acima de tudo, a Deus, mas o meu pai e minha mãe que me conduziram e me criaram, me educaram, e graças a isso eu consegui ter a consciência, a tranquilidade, a afetividade de poder criar, de poder conquistar uma família linda, que eu tenho meus 2 filhos, a Isabela, o Eduardo e a minha esposa Poliana. Isso para mim são o meu maior patrimônio da minha vida. Tudo que, obviamente, é importante, o nosso sucesso da criação, nós falamos aqui hoje sobre sucesso, o que a gente conquista, mas a maior conquista da minha vida, sem dúvida alguma, foi e é a minha família. E a minha mensagem é sempre reconhecer eles como os grandes amores da minha vida e tudo que representa, e sempre fazer com que eles, essa seria talvez a minha mensagem de, a todo momento,
Até eu faço isso de uma forma muito clara para que eles saibam que eles são tudo na minha vida, né? E esse amor, essa paixão, ela precisa ficar guardada dentro do coração deles eternamente. Isso para mim seria a minha mensagem, e eu luto a cada dia e eu faço a cada dia para eu me tornar sempre e continuar sendo essa pessoa para essas pessoas que eu amo tanto. E é isso. Parabéns, Rolando. Mais Valeu, uma vez, eu agradeço a sua presença. Obrigado. Parabenizo pelo profissional que você é, né, pelas suas conquistas, pelas suas realizações. Você é uma pessoa especial. Fico agradecido e honrado, né, pela sua luta, pelo seu engrandecimento ao nosso segmento, né? Então, parabéns, receba nossas felicitações, que o sucesso continue aí, né, desenvolvendo sempre, trazendo novas conquistas, novas realizações e novos projetos. Rafa, muito obrigado. Desculpa. Pode falar. Tá, não, eu só tenho que agradecer realmente pela oportunidade de estar aqui. É uma honra muito grande poder, acima de tudo, vir aqui visitar você, que é um grande amigo, uma pessoa que eu tenho uma grande consideração. Tive o prazer da gente ter um contato maior junto na nossa participação no Sincep, na Sembra. Realmente, para mim, é uma grande honra, porque você faz uma diferença muito grande dentro do nosso segmento. O trabalho que vocês desenvolvem aqui, que eu tive a oportunidade de conhecer, realmente incrível, né? Não só do segmento funerário, mas do cemitério, a estrutura que vocês têm, mas, acima de tudo, tudo que vocês são e representam, né? Nessa entidade maravilhosa aqui, no cuidado que vocês têm com as pessoas, com as crianças, com tudo que vocês fazem para o bem da humanidade. Isso é algo, sem dúvida alguma, maravilhoso. Eu fico muito feliz de ver um colega, um amigo no segmento funerário e que representa tudo isso, né? Então, para mim, é uma honra muito grande poder estar aqui hoje com você. Saiba que estarei sempre de portas abertas, o que você precisar, e junto a você, nessa luta também, estaremos juntos aí sempre. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Rolandinho. E parabéns aqui pelo podcast maravilhoso, pelo trabalho que você desenvolve nesse projeto da sua empresa na área de treinamentos, que isso daí engrandece muito o nosso segmento, porque você tem conteúdo para isso, porque você é uma pessoa que representa isso, né? Então, isso para nós é essencial, né? Isso aí é tudo aquilo que nós falamos aqui, é a essência, o que os nossos colaboradores precisam sentir, é exatamente isso. Então, parabéns mesmo, maravilhoso todo o trabalho que você desenvolve. Agradeço aí totalmente o reconhecimento, né? Obrigado. Espero sempre estar à altura de todas essas benfeitorias aí, né? Das realizações, porque a gente tem que estar em progresso constantemente. Verdade. É isso que nós falamos e é isso que o nosso segmento precisa. E não só o nosso segmento, mas como qualquer outro, né? De forma coletiva e individual. Então agradeço e agradeço a todos vocês que nos acompanharam. Realmente foi um momento muito especial, como outros que já aconteceram e outros que também virão. Então, se você gostou, dê aquele apoio, deixe o seu like, compartilhe, siga o nosso canal. Sejam muito bem-vindos a ficar. E até a próxima. Um grande abraço para todos.